Você sobreviveria se acordasse amanhã no meio da Idade Média, sem remédios, sem eletricidade, sem direitos garantidos e com a morte espreitando em cada esquina. Quando pensamos na Idade Média, imaginamos castelos sombrios, cavaleiros de armadura reluzente e vilas cobertas por névoa. Mas por trás dessa imagem quase fantasiosa, existe um período que moldou profundamente o mundo moderno. A Idade Média não foi apenas uma era de trevas. Foi um tempo de contradições intensas, medo e fé absoluta, brutalidade e beleza, ignorância e inovação. Tudo começa oficialmente no ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Quando o último imperador romano foi deposto, a Europa mergulhou em um cenário de fragmentação política. Povos germânicos assumiram territórios, antigas estruturas administrativas ruíram e o continente passou a ser dividido em pequenos reinos. Essa descentralização deu origem ao sistema feudal. E aqui está uma curiosidade que poucos percebem. O feudalismo não era apenas um sistema econômico, era uma estrutura de sobrevivência. Em um mundo onde o poder central havia desaparecido, senhores feudais ofereciam proteção em troca de trabalho e lealdade. Era um acordo silencioso, segurança em troca de liberdade. Mas a vida de um camponês medieval era extremamente dura. Trabalhar da alvorada ao anoitecer, pagar impostos ao senhor, entregar parte da produção à igreja e ainda enfrentar fome constante. Sim, a fome era uma visitante frequente. Colheitas dependiam completamente do clima, e um inverno rigoroso podia significar morte para aldeias inteiras. Ainda assim, a expectativa de vida média girava em torno de 30 a 40 anos, embora muitos que sobrevivessem à infância pudessem viver mais. E falando em infância, outra curiosidade surpreendente. Crianças não eram vistas como crianças, da forma como entendemos hoje. Assim que conseguiam ajudar, já trabalhavam. A noção moderna de infância protegida simplesmente não existia. A Igreja Católica se tornou a instituição mais poderosa da Europa medieval. Em uma época de incerteza, ela oferecia respostas. Oferecia explicações para pragas, guerras e desastres naturais. A fé estruturava a vida cotidiana. O calendário era organizado por festas religiosas. O medo do inferno era real e constante. E é curioso perceber que, apesar de muitos associarem o período à ignorância, foram mosteiros que preservaram boa parte do conhecimento clássico greco-romano, copiando manuscritos à mão durante séculos. Avançando no tempo, chegamos às Cruzadas, iniciadas no final do século XI. Convocadas pelo Papa em 1095, as Cruzadas tinham como objetivo retomar Jerusalém do controle muçulmano. Mas eram muito mais do que guerras religiosas. Eram também oportunidades de riqueza, poder e aventura. Milhares atravessaram continentes, movidos por fé e ambição. E aqui está uma curiosidade pouco mencionada. As Cruzadas ampliaram o contato entre Europa e Oriente, trazendo especiarias, conhecimentos científicos e tecnologias que impulsionariam transformações futuras. Enquanto isso, os castelos que imaginamos como símbolos de glamour eram na verdade ambientes frios, úmidos e pouco confortáveis. Banhos eram raros, o saneamento praticamente inexistente e o cheiro constante. Ainda assim, eram fortalezas impressionantes, projetadas com engenhosidade defensiva. No século XIV, a Europa enfrentaria um de seus momentos mais devastadores, a Peste Negra. Entre 1347 e 1351, a doença matou cerca de 1/3 da população europeia. Cidades inteiras foram esvaziadas. A morte era tão comum que valas coletivas se tornaram rotina. Acreditava-se que a peste era um castigo divino. Outros culpavam minorias, resultando em perseguições violentas. No entanto, essa tragédia também causou mudanças profundas. Com menos trabalhadores disponíveis, camponeses passaram a exigir melhores condições, enfraquecendo lentamente o sistema feudal. Mas nem tudo era sofrimento. A Idade Média também foi o berço das primeiras universidades europeias, como a Universidade de Bolonha e a Universidade de Paris. A arquitetura gótica floresceu, erguendo catedrais imponentes com vitrais que contavam histórias bíblicas em cores vibrantes. A arte, a música sagrada e a filosofia escolástica prosperaram. Pensadores como Tomás de Aquino buscaram conciliar fé e razão. E há algo fascinante sobre os cavaleiros. O famoso código de honra nem sempre era seguido. A cavalaria era um ideal, mas na prática muitos cavaleiros eram violentos e movidos por interesses próprios. A romantização veio depois, na literatura. A Idade Média também foi marcada por eventos como a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, que durou ironicamente 116 anos. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Joana d'Arc, uma jovem camponesa que afirmou ouvir vozes divinas e liderou tropas francesas. Sua execução e posterior canonização revelam muito sobre política, fé e poder. Com o passar dos séculos, mudanças econômicas, crescimento urbano, fortalecimento do comércio e crises religiosas começaram a transformar a Europa. O Renascimento despontava no horizonte. O mundo medieval estava chegando ao fim, mas não desaparecendo, estava se transformando. Talvez a maior curiosidade sobre a Idade Média seja esta: ela não foi uma era de pura escuridão.
Foi um período de transição, de construção silenciosa das bases do mundo moderno. Conceitos como universidades, sistemas jurídicos, parlamentos e até práticas bancárias começaram ali. Quando olhamos para trás, percebemos que a Idade Média foi profundamente humana. Foi marcada por medo, fé, ambição, sofrimento e esperança. Foi um tempo em que a vida era frágil, mas a resiliência era gigantesca. E agora eu te pergunto, será que realmente evoluímos tanto quanto imaginamos, ou apenas trocamos nossas armaduras de ferro por armaduras invisíveis? Se você quer continuar explorando os mistérios da história com profundidade e emoção, inscreva-se no canal agora. Deixe seu comentário dizendo qual curiosidade mais te surpreendeu e qual período histórico você quer ver no próximo vídeo. A história não é apenas passado, ela é o espelho do que somos.